Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conhecer o Museu de La Minería del Carbonífero aqui na cidade de Puertollano. Vou mostrar para vocês um pouco aí como é que é aí dentro. Vem com a gente, hein? Fica por dentro desse vídeo. Aqui, ó. Isso aqui, galera, era quando o pessoal vinha trabalhar na mina. Aí, como ele estava a 400 metros de profundidade, era muito fundo, eles traziam uma gaiola com um passarinho dentro. Pra que era isso? Isso era para quando eles estavam muito fundo, se caso o passarinho desmaiasse ou morresse, eles tinham que sair correndo, porque era sinal que o oxigênio estava acabando. Isso aqui é mais ou menos um retrato do que a galera passava lá embaixo. Pode ver ali o cara trabalhando ali, ó. E o outro aqui também na broca. E era assim mais ou menos aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que aconteceu aqui nessa região com a mineração, beleza? Aqui um carrinho de mina e os trilhos aí, ó. Aqui é mais ou menos um retrato de como era antigamente a extração de mineração aqui, de minério de carvão. Aí eu vou mostrar mais pra frente aí como é que funcionavam as coisas aqui. Aqui, galera, aqui eles mostram aqui mais ou menos uma foto de como era antigamente, que crianças e mulheres trabalhavam aqui na mineração. Crianças e mulheres também, as mulheres principalmente garantiam o trabalho depois que seus maridos perdiam a vida aqui na mineradora. E eles davam uma casa, como se fosse uma casa da mineração aí, uma casinha pequena, para que ela continuasse vivendo. E se ela quisesse ter alguma fonte de renda, ela podia vir e trabalhar aqui na mineradora. Claro que o trabalho das mulheres também já era mais diferente do que o dos homens, porque elas trabalhavam na época, era quebrando carvão, separando o resíduo, essas coisas. Então ela continuava trabalhando e ganhando seu dinheiro, mesmo depois que seu marido tivesse falecido. Isso aqui nada mais que é uma maquete que mostra mais ou menos a torre aí de extração. Aqui embaixo que vai para as camadas de carvão na terra aí, né? E é mais ou menos assim que funcionavam as coisas. Olha só cada detalhe lindo dessa maquete, hein? Muito legal. Isso aqui é uma foto ilustrativa de mais ou menos aí como é que era. Claro que crianças não faziam esse trabalho, pelo menos é o que falam aqui, né? Mas era mais ou menos assim que funcionava. E as crianças não podiam descer na parte subterrânea. Elas trabalhavam somente na parte de cima. Retrato da vida dura aí antigamente na Espanha, né? Mulheres e meninos na mineria. Isso aqui, ó, é uma maquete de como é que as mineradoras de carvão aqui, ó, antigamente, como funcionavam. É uma maquete bem detalhada e mostrando mais ou menos como é que eles tiravam a extração do carvão aí embaixo. Tudo com muito detalhe, né, galera? E já aqui desse lado a gente tem como eram as ferramentas de trabalho, as brocas. Olha o tamanho dessa broca, gente. Essa broca pelo menos deve ter uns 4 metros. E essas daí eram as máquinas que eles usavam para extração, para furar o carvão. Aqui algumas fotos dos trabalhadores aqui da época. Você pode ver aí no detalhe. A galera que trabalhou aí. É uma história muito linda, galera. Essa história da mineradora aqui de Puertollano. Aqui mais ou menos algumas fotos de como eram antigamente aqui. Explosões aí, ó. E aqui ferramentas e maquinaria. Isso aqui é um vídeo que mostra mais ou menos a galera lá embaixo. Claro que é um vídeo feito por IA, quando eles usavam animais também para puxar as carroças, né? Isso bem no começo da extração de minério. Aí mostra a galera trabalhando aí, ó. O cara sofreu demais, né, galera? Trabalhar debaixo da terra não é nada fácil. Imagina a falta de ar, iluminação. Tudo isso perturba o ser humano na hora de trabalhar, né? Isso aqui, galera, isso aqui é uma tipo de lanterna que eles usavam antigamente, ó. É um cantil cebola que eles chamavam, cantil cebola.
que era para iluminar um pouco a parte de baixo da mineradora, né? Nos túneis. Vamos aqui. E esse aqui é o capacete que eles usavam, olha só. Que antigo esse capacete. Aqui se chama casco capacete, casco de ova. E esse é o capacete que eles usavam antigamente aqui na mineradora. E aqui, esse aqui são as baterias que eles usavam já no tempo moderno, né? Carregava a bateria com a lanterna. Aqui é a bateria, já com a lanterninha. Isso aí já era tecnologia demais pra frente. E aqui já é no tempo moderno, né, galera? Aí o caminho, a caçamba de minério, né? É de hoje em dia. E aqui é uma das explosões que eles faziam aqui na cidade antigamente, ó, para a extração. Aí quando você entra aqui nessa salinha aqui, ó, você encontra essa televisão, um testemunho das pessoas que trabalharam ou que tiveram alguns parentes que trabalharam aqui também na mineração. Aqui é o testemunho de Juan, José, Lola, Julian, Francisco, Marcelino e Raul. Todas essas pessoas vão falando aí, ó, explicando para você como é que foi, como é que era a extração, o que aconteceu de fato aqui na mineradora nesse tempo que seus parentes ou eles mesmos trabalhavam aqui. Isso é muito importante saber, a história de onde você pisa, né, galera? Eu acho muito legal a história dessa cidade porque ela foi fundada através de minérios. Foi uma luta muito grande para esse povo fazer uma cidade tão pequena virar um potencial em minério. E até hoje a extração de minério ocorre aqui na cidade. Aqui tem a usina da Repsol. Vou deixar uma foto aqui para vocês. Essa é a usina da Repsol. E é muito bom saber que tem uma mineradora aqui na cidade, continuando trabalhando, seguindo com o trabalho das pessoas que tinham antigamente aqui. Como você pode ver agora aqui, ó, olha como é que era feita a extração aí, a galera trabalhando. Isso aqui é um marco que tem ali numa praça da cidade, em homenagem aos mineiros da época. Coisa linda, né, galera? Muito bom mesmo conhecer e saber a história de onde você vive. Vem com a gente. Isso aqui, ó, eram as lanternas de antigamente, galera. Algumas muito perigosas porque levavam materiais, além de tóxicos, totalmente inflamáveis. Aqui já é uma mais tecnológica com a lâmpada, mas as outras todas com gás ou com um tipo de óleo, alguma coisa assim. Essas eram as lâmpadas de antigamente. E esse duto aqui, ele era usado para extração de ar do fundo do buraco, que era para exatamente não deixar os mineiros morrerem dentro das covas aí embaixo, né? Onde eles faziam a escavação para tirar a extração do minério. Você pode ver o detalhe aqui, essa maquete aqui, totalmente de acrílico, muito bonita. Tem muito mais coisa para mostrar para vocês aqui. Essa parte aqui mostra mais ou menos o que eles usavam o carvão naquela época para fazer. Isso aqui, galera, é um aquecedor de casa, um calentador de cama, na verdade. Aqui temos um ferro de passar roupa. Aqui temos um fogão, como você pode ver em cima aí, um fogão totalmente a carvão, com seu horno, essas coisas. E aqui, eu não tenho ideia, mas eu creio que é um gerador de energia isso aqui. Um compressor de ar, na verdade. Um compressor de ar movido a carvão. E aqui é a máquina trator a vapor. A máquina do trator a vapor aí. E várias outras coisas más que eles faziam aqui no uso do carvão, né, para se manter naquele tempo, para passar os invernos, para fazer sua comida, para o seu dia a dia. Isso aqui nada mais que é do que uma extratora que passava o carvão para levar até em cima, onde o pessoal faz a coleta, né? Coisa linda, né, galera? E aqui, galera, a gente chegou numa parte bem triste. Esse aqui que vocês estão vendo aqui agora na filmagem aqui são os trabalhadores que perderam a vida naquela época por explosões de carvão. Na verdade, aqui teve 2 acidentes muito graves que ceifaram a vida dos seus trabalhadores aqui na mineradora. Esses rostos todos que vocês estão vendo aqui
são dos trabalhadores que perderam a vida naquela época. Todos eles estavam aí escavando e trabalhando quando aconteceu o acidente e perderam suas vidas. Uma coisa muito triste de mostrar, porque eu acho que, perdão pela emoção, eu acho que o homem é muito digno de tudo, mas eu acho que ele mostra sua maior honra quando acontece uma eventualidade dessa, né? E todo homem se sente, claro, emocionado por isso, porque nós saímos de nossas casas para trazer o alimento para nossas famílias, nós sabemos o peso que é isso, então eu fico assim, muito emocionado, porque cada um desses tinha uma família, cada um desses tinha seus filhos e aconteceu essa tragédia, né? E aqui vocês podem ver que foi aí em 1953, em Poço Calvo Solteiro, 11 mortos numa explosão. E aqui o nome deles: Rafael, Felipe, Francisco, Fábio, Ângelo, Santiago, Jesus, Joaquim, Antônio, Arturo, Jesus. E aqui logo mais na frente teve uma segunda explosão e no mesmo lugar. Eles tentaram outra vez fazer a manutenção do poço e outra vez mais 12 mortos. E vamos lá: Francisco, Dorotel, Juan, José, Luiz, Alfredo, Narciso, Alberto, Bernardo, Eduardo, Pascoal e Francisco. Pode ver que tinha gente muito jovem, homens de 26 anos, 28 anos, 21 anos, 23, 30, 31, 41. São coisas muito fortes, né? E aqui também, galera, você pode ver aqui que não são pessoas que estavam buscando outras coisas, estavam simplesmente querendo levar o alimento para suas casas. E de forma trágica acabou acontecendo isso. Perderam suas vidas trabalhando para manter as suas famílias. E esses são os rostos dos trabalhadores aí que perderam suas vidas. Deixo aqui minha homenagem a todos eles e as suas famílias. Deus venha confortar suas famílias, né? E guardar eles no melhor lugar possível. E aqui desse outro lado, galera, a gente tem aqui a maquete da cidade naquela época, para vocês verem como Porto Ulhano era uma cidade muito bem desenvolvida por tema da mineração do carvão. Aqui vocês ficam mais ou menos com como é que era antigamente, como era esse lugar antigamente, na época do início da extração de carvão, o potencial que tinha essa cidade em conforto, em locomoção. Para aquela época, era a única cidade da Espanha que não era uma cidade grande, que tinha 3 linhas de trem funcionais. E aqui você pode ver aqui o centro da cidade, e vem andando com a linha férrea aqui. Aqui era o bairro dos franceses. Aqui tudo isso aqui faz parte da cidade. Algumas dessas linhas de trem até hoje ainda existem. Essa ponte aqui ainda existe, que vai para o bairro da Las Mercedes hoje em dia. E aqui tudo isso fazia parte daquele tempo. E ali, ó, essa montanha aqui fica perto da minha casa, fica próximo, dá pra ver lá da minha casa, dá pra ver essa montanha. E ali era onde eram jogados os detritos da mineração. Aqui, como você pode ver, aqui antigamente funcionava todas essas linhas de trem. Ali, naquele local, era onde o trem fazia a volta. Pode ver que ele está num círculo. Esse círculo ele chegava até aqui na ponta. Aí o cidadão que trabalhava girava o trem para ele tomar o retorno de volta. E hoje em dia o maquinista entra de um lado, faz sua viagem. Quando chega no seu destino, desce daqui, vai até o outro lado e volta outra vez. Hoje em dia está muito mais moderno, né, galera? E essa igreja aqui é a igreja de Virgem de Graça, que até hoje nós temos essa igreja aqui na cidade. Vou deixar uma foto aqui dela atualmente para vocês, tá bom? E aqui, até hoje também, nós temos esse caminho aqui, onde passa a Renfe, que vem de Madrid, que vai para Málaga, que vai para muitos outros lugares aqui da região. Muito linda essa maquete. E galera, pasmem comigo, essa maquete aqui foi feita somente por fotos. Foi enviado para uma pessoa que trabalha com isso em Granada. Foi feito
totalmente por fotos, nada de medidas exatas ele tinha. Passaram, creio que, algumas informações para ele, mas simplesmente por fotos foi feita essa maquete. Como vocês podem ver aqui, aqui vinha o carvão que era jogado para formar esse lugar, a montanha. Eu vou deixar também uma foto desse lugar aqui para vocês. E aqui nessa montanha, de vez em quando as pessoas falam que sai alguns gases e ocorre algum tipo de explosão, não tão grande, né? Claro que umas explosões internas, fogo, essas coisas, mas ainda acontece. Olha que coisa linda, era isso antigamente, galera. Você pode imaginar isso? Isso era uma maravilha, e a cidade segue uma maravilha e me encanta até hoje. É uma coisa que eu agradeço muito a Deus por ter conhecido esse lugar, e até hoje me encanta todas as histórias, tudo que aconteceu nessa cidade. Até hoje me encanta, de verdade. São muitas histórias lindas que nós temos aqui. Eu vou deixar um pouco hoje para vocês, um pouco dessas histórias. A gente vai descer e vai mostrar mais ou menos a realidade para vocês, como é que era lá embaixo na mina de carvão. Vamos lá com a gente? Vem! Aqui antigamente funcionava aqui, ó. Essa aqui era a entrada da mina, como você pode ver. Aqui era um molador de faca que ficava aqui exposto para a galera vir amolar suas ferramentas. E um telefone aqui antigo, a galera fazer a chamada lá para cima. Naquela época, aqui eram as campainhas que tinha antigamente. Isso aqui era o ponto de trabalho deles, galera. O ponto de trabalho deles, que eles vinham e deixavam seus nomes apontados aí, anotados. E viam a hora que saía e a hora que entrava. Se o cara não colocasse o nome dele na hora da saída, a galera ia atrás, porque sabia que tinha acontecido alguma coisa com ele lá dentro. E aqui tá o carvão. Pesa um bocado, hein? Carvão. Vamos seguindo aqui, galera. Vem com a gente. Olha a entrada aí, assim que era antigamente, galera. Isso aqui, na verdade, não chega nem perto do que realmente era, né? Mas é uma coisa bem assustadora. Imagina naquela época a galera trabalhando aqui e tendo que passar por essas coisas, né? O teto era feito com tora de madeira, assim como vocês estão vendo. Claro que aqui eles já modernizaram um pouco, mas era feito dessa mesma maneira. Tudo em madeira. E tem um cheiro muito forte de umidade, de mofo aqui embaixo. E nós estamos somente a 10 metros de profundidade. E aqui, galera, como você pode ver, mostra mais ou menos como que trabalhava antigamente o mineiro aqui na cidade. E aqui a galera furava as paredes aí, furava com a broca, metia a dinamite e logo explotava tudo. E isso aqui, galera, era um trabalho braçal. Muita gente morreu por conta que, imagina, uma madeira dessa do teto se descolava, ou um peso de uma pedra que estava desprendida vinha abaixo e acertava os mineiros. Era um trabalho muito perigoso, que exigia muita atenção e não tinha margem para erros. E ali em cima, como você pode ver, é o ventilador de extração de ar, que nem eu mostrei lá em cima para vocês. Claro que aquele é o original, que está bem usado, né? E esse aqui já está novinho praticamente. E é isso aí, galera. Vamos mostrando aqui para vocês mais coisas. Vamos caminhando aqui. Eu te garanto que além de uma viagem no tempo, uma experiência bem desconfortável, porque o cheiro é muito forte de mofo. Mas vale a pena reconhecer e conhecer o que a galera fez no passado aqui na extração de minério. Aqui nessa parte aqui, galera, aqui já é a área que eu tava mostrando agora há pouco para vocês, mas só que já mais moderna. Aqui a galera já trabalha com mais segurança. Aqui os arcos do teto da mineração já é de ferro. A estrutura já é bem mais modernizada. Aqui, como vocês podem ver, esse trilho aqui que vocês estão vendo com uma corrente no meio, isso aqui era exatamente para levar
as pedras de carvão lá para a superfície. Isso aqui já era um mecanismo mais atualizado, já tinha maquinaria mais atualizada, claro, melhor, com mais segurança para até para os funcionários, né? Para não sofrer tantos danos, não exigir tanto esforço físico, né? E como você pode ver, tem um funcionário aqui que a maquinaria é com cabo de aço e a corrente que levava até a superfície o carvão. E aqui já não precisava mais de tanto esforço físico, claro que não deixava de ser um trabalho braçal, mas já exigia muito menos do funcionário na época. E você pode ver, os carrinhos já são de outro modelo, e seguramente tinha um cabo de aço para levar o carrinho até a superfície. Um motor muito forte que tem aqui, ó, para rodar as engrenagens para, claro, mover a corrente. E é uma história muito linda, galera. E lá no fundo você pode ver o carvão que era extraído de dentro da mineração. A gente está no corredor da mineradora. Claro que não era assim, era muito pior antigamente, né? E aqui, como você pode ver, esse buraco aqui feito no meio do corredor era feito para a galera deixar suas ferramentas, se refugiar, se guardar quando tinha uma explosão, alguma coisa desse tipo, ou tirar uma hora de descanso, alguma coisa assim. Era um buraco bem pequeno, mas claro que servia para muita coisa para eles naquela época, né? E vamos conhecendo aqui mais coisas que eu vou mostrando aqui para vocês, hein? E já era a época que modernizou de uma vez, né? Já estava bem mais moderno, que aqui já tinha as esteiras mais velozes de extração. Isso aqui já melhorou muito a vida dos mineradores, né? Mas ainda assim, galera, se você imaginar como é que era trabalhar debaixo da terra, claro que isso aqui tá limpo, isso aqui tá bem arrumado, né? Como, não é como estava antigamente, né? Então você pode sentir a pressão, se você vier conhecer, a pressão que é a galera trabalhar debaixo da terra fazendo esse tipo de serviço. Para vocês aqui agora, essa máquina aqui, ela era usada para quebrar paredes. Aí o movimento dessa máquina era muito custoso e trabalhoso, na verdade. Porque isso aqui era uma tecnologia nova na época. Ela era usada como uma broca de impacto na parede, para quebrar as paredes todas. Aí varando tudo, assim, como tá ali o buraco ali, mais ou menos. E claro que não era assim, mas era mais ou menos como funcionava. E ela foi usada por muito tempo, mas é claro que surgiu outras tecnologias mais avançadas. E ela quebrava a parede e jogava o material para fora e seguia na esteira até lá em cima, para a galera fazer a separação do material de mineração. E aqui nessa parede era onde eles fechavam, porque quando tinha vazamento de água em algum lugar que eles tinham feito um buraco, eles fechavam a parede e esperavam o nível da água subir até essa janela, mais ou menos, e viam se dava tempo de reforçar, ou se não desse, era tempo de abandonar esse local da mina, porque já ia acontecer uma tragédia. Podia ser que a água inundasse tudo, com a galera dentro trabalhando, e claro que ninguém quer passar por um momento desse, então eles isolavam de vez essa zona e iam buscar outros caminhos para fazer a mineração. Que já era o material mais moderno, né, galera? O material que a galera usava aí já com muita força na extração. Você vê a estrutura que eles usavam já de ferro para manter o teto da mineração já é outra. Aqui vai mostrando passo a passo, cada passo da evolução da extração de minério, né? E aqui, como você pode ver, tem um trabalhador aqui usando a máquina. E a máquina está cortando a parede para extração. Olha a serra aí da máquina. E tirando o carvão de maneira mais moderna, né? E melhor. Imagina o quanto de trabalho que isso não poupou dos funcionários que faziam trabalho braçal no começo. Então, aqui já facilitou muito a vida da galera, né? E aqui a gente pode ver a modernidade já da estrutura, com parafusos e tudo de ferro. E a esteira com a corrente que se mantém para levar o carvão até em cima.
que nada mais que é que um carro que eles usavam, já modernizando e muito a situação do trabalho mineiro, né? Que gerava muito calor, porque essa máquina, além de ter um motor antigo muito forte, ela funcionava a óleo diesel, e além dos gases que soltava essa máquina, o peso dela fazia com que saísse muitas faíscas do trilho, e isso era um perigo para a mina antigamente. Imagina uma mina com faísca, os gases que já tem aqui dentro, e tudo isso gera um tremendo perigo para quem está trabalhando aqui dentro. Então eles faziam o que? Eles jogavam areia no trilho para facilitar o movimento dessa máquina que pesava muito, e geralmente acontecia de passar alguns acidentes com quem estava trabalhando, fazendo o manejo da máquina. Aqui, como você pode ver, tem um boneco aqui interpretando um trabalhador. E assim era essa máquina, de modelo bem simples, mas muito funcional para a época, né? Alguns dos materiais de mineração que suportavam naquela época as paredes. Ali tem como se chama essa? Uma esteira de trazer os minérios. Várias ferramentas por aqui. E brocas, isso são brocas. Olha só como eram as brocas de antigamente. Já modernizando e muito. Aqui você pode ver onde que era aplicado aqueles pilares ali que estavam deitados. E já de maneira muito tecnológica, né? É bem moderna. E os motores que faziam essa movida de trabalho para enxertar o óleo hidráulico em cada pilar desse de suportação. E aí, galera, o tamanho dessa bateria, imagina o peso disso. Uma bateria de mais ou menos umas 10 toneladas aí. Na parte de cima a gente pode ver o tempo geológico, mais ou menos como é que aconteceu todo esse movimento, né, da Terra, o tempo Jurássico, Carbonífero, o pré-câmbrico. E aí mostrando mais ou menos como é que acontece aqui toda essa situação, desde a era do gelo até os dias de hoje. E aqui do outro lado você pode ver que tem um tempo pré-histórico. E isso aqui nada mais que é os animais e os fósseis que eles encontraram aqui em Porto Olhano quando foram fazer as escavações. E tem aqui os fósseis todos, várias coisas aqui que eles encontraram. Um crânio de um bicho, uma escama aqui, ó. Aqui outra. E tem aqui a ilustração dos animais aqui que tinha aqui na época antigamente. Uma vegetação, a parte dos oceanos que está aqui embaixo. Olha só, muito legal de ver. Você pode estar visitando aí, é completamente grátis a visita, tá? A visita é totalmente grátis, galera. Você pode vir e conferir tudo isso que tem aqui totalmente de graça. Um passeio com guia e totalmente grátis. E aqui, como você pode ver, é as maquetes daquilo que tá ali, ó, que era o elevador da extração de minério. O elevador de quê? De carrinho de carvão. Isso aí já era na época mais moderna. Isso aqui era o elevador de carrinho de minério, né? E como você pode ver, tinha 4 lugares para enfiar os carrinhos aí, ó. Igual como tá ali fora. Ali também tem 4 lugares para você enfiar os carrinhos e subir. E esse elevador aí, galera, podia chegar até 300 metros de profundidade, que era uma coisa absurda. Foi usado durante muito tempo na mineração, até na verdade o final da época de mineração. Parece uma torre francesa, mas era uma torre de mineração. Muito legal, né? E aqui atrás você pode ver um original, que foi usado justo aqui mesmo, nesse lugar, na mineração. É muito alto, deve ter em torno de uns 30 metros de altura. E muito legal saber a história disso também. Nessa parte aqui você pode ver
O que tinha aqui de minério, aqui nesses vidros, que era extraído aí debaixo da terra. E um pouco, que conta um pouco do solo, cada camada de solo que foi encontrada aqui. Cada uma dessas foi encontrada aqui até chegar na zona certa para a extração do minério que eles queriam. Isso aqui é outra parte. Aqui mostra um pouco como é a cidade. Essa aqui era uma zona de extração, que agora está inundada, virou um lago. E essa aqui é outra, que também virou um lago. E tudo isso aqui é onde foi encontrado o carvão ao redor da cidade. Incluso o carvão passa pelo centro da cidade. Claro que aqui eles não vão mexer nunca, porque está por debaixo dos prédios, das ruas, do centro todo, e não se pode mais fazer nada, né? E aqui do outro lado, outra parte que mostra o período geológico, na época dos dinossauros e de outros animais, né? Você pode ver que tem um animal entrando na água. Tem uns peixes ali, um tubarão da época. Tem esse peixe enorme aqui, outra espécie de tubarão. E aqui como uma centopeia, mais ou menos. E esse lagarto gigante. Tudo isso você encontra aqui. Aqui embaixo também tem que eles mostram ervas que foram encontradas, raízes, fósseis, dentes de animais. E aqui do outro lado também tem outros espécimes de ossos, tem dente de tubarão e muitas coisas aqui. Tudo isso você encontra aqui no Museu de Mineração de Porto Olhano. Aqui na parte de fora tem um parque muito bonito. Você pode ir passear por aqui, tem vários bancos que você pode sentar com sua família. Ali mais na frente tem um parquinho de crianças. Ao fundo você pode chegar lá em cima na torre, naquela torre que eu mostrei para vocês lá por dentro. E por fora, que você vai por ali, você pode ver a plantação que eles têm aqui, que tem plantação de pera, de outras frutas. E a gente vai ali conhecer agora o trem, a Maria Fumaça real, que tinha aqui na época. E esse aqui é um dos trens que eles usavam aqui real na mineração. É um trem bem pequenininho, muito engraçado, mas era usado aqui na época da mineração. Você pode ver aqui tem um tanque de combustível dele. Aqui os velocímetros, o motor. E o maquinista ficava sentado de lado, não era de frente. Imagina como era ruim ficar aí dentro. O espaço não cabe quase uma criança aí, mas tinha que caber o maquinista na mineração aí. Aqui galera, esse aqui é o trem que era usado antigamente, muito grande, usado na mineração aqui de Porto Olhano. Ele está aqui em exposição. Na verdade está bem mal cuidado, porque a galera devia dar uma limpeza, né, já que está à mostra. Isso aqui mostra onde alimentava o combustível do trem, como alimentava, que entrava por aquela comporta ali em cima. E aqui dentro ficava o maquinista. Eu creio que essa ferrovia, ou essa máquina pesa muito, porque a estrutura de aço dela é muito grande. Ela deve ter pelo menos uns 10 metros ou mais um pouco. É bem alta, tem uns 3, 4 metros de altura. Imagina cada peso de cada eixo de roda desse. Vou tentar ver se eu consigo colocar para vocês quanto pesa mais ou menos isso. E olha só como é lindo o lugar aqui para passear. Ali naquela área fica umas máquinas que quebravam o carvão na época. Eles deixam aqui na parte de fora. Ao fundo tem mais algumas coisas para ver. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui dentro do trem agora. Essa aqui é a parte de dentro, da máquina do trem. Aqui era onde eles colocavam o carvão. Aqui era como se fosse o volante do trem, né? Ali fica o tanque de combustível, como eu tinha falado para vocês. Aqui é a alimentação do tanque. Aqui todas as manivelas que eles usavam antigamente.
Um negócio bem antigo, né? E aqui era onde era colocado o carvão. O carvão era colocado aqui dentro para fazer a máquina funcionar.